A Gisele, ela está terminando o doutorado dela em achados colposcópicos de lesões glandulares, e como nós estávamos falando agora há pouco, né, acho que ela tem o maior banco de lesão glandular, pelo menos no Brasil, com certeza. E eu acho que até no mundo, sabe? Né? Então, ela já publicou um trabalho, que é aquele trabalho que a gente mandou para vocês, né? A Isabel mandou para vocês no grupo. É um trabalho que ela está em pré-print, né? Já foi aceito para publicação, e ela vai depois publicar um outro do doutorado dela. Então, eu acho que o adenocarcinoma de colo e as lesões glandulares são de difícil diagnóstico na colposcopia, o maior número de falso negativo é por conta da lesão glandular. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de aprender com a Gisele, e ela está descrevendo 3 novos achados, né, que ela, com a experiência dela, acabou vendo, e esses achados eles se repetem, sabe? Então, é bem interessante essa explanação dela aí, tá? Então, vamos ouvir aí o que a Gisele tem a falar com a gente, né, Gisele? E obrigado pelo teu aceite de participar com a gente, de dividir o teu conhecimento. Eu que quero agradecer, a doutora Rita participou do segundo trabalho do meu doutorado, que a gente estava vendo a concordância com os achados colposcópicos, e foi uma trabalheira enorme, né, Rita? Mas eu espero que também a gente consiga publicar esse outro, né? Eu vou tocar ligeiramente sobre o trabalho que vocês receberam. Ele foi aceito, mas ainda não está confirmado 100%. Provavelmente deve ser publicado logo, né? Bom, começou a passar agora. Nós vamos falar, então, dos achados colposcópicos nas neoplasias glandulares do colo uterino. Primeiro, vamos começar conceituando um pouquinho e nos colocando diante das neoplasias glandulares do colo uterino, como é que é a situação, o que existe até hoje. Foi descrito em 1952 por Helpler, e ele fez um levantamento de 29 autores, e naquela época haviam, em média, 4,4% de neoplasias cervicais glandulares. Quando eles calculavam todos os cânceres invasores do colo uterino, apenas 4,4% eram adenocarcinomas, né? E o que a gente tem observado é que nos últimos 30 anos, houve um aumento da incidência relativa e absoluta. E isso ocorreu em vários países da Europa. Só recentemente está se notando uma queda da incidência do adenocarcinoma invasor, e provavelmente devido a uns ajustes que foram feitos no rastreamento. Hoje, a incidência, em termos de câncer invasor do colo uterino, os adenocarcinomas são 29%. Quer dizer, a gente devia ter, quando você tem diagnóstico de NIC3, nós devíamos ter, para cada 10 NIC3, a gente deveria ter diagnóstico de 3 adenocarcinomas in situ, se fosse fazer um paralelo, né? O grande problema é que é uma neoplasia de difícil diagnóstico. A citologia, ela tem um baixo desempenho para achar as lesões glandulares, e a citologia líquida, em meio líquido, e os testes de DNA, até o momento, ainda não reduziram a frequência e nem aumentaram a sensibilidade da citologia. Além disso, está havendo uma mudança no perfil das pacientes, porque existem mudanças de comportamento sexual e exposição às viroses, que também são a causa dos adenocarcinomas, assim como os cânceres escamosos. Tradicionalmente, o que se diz do adenocarcinoma do colo uterino é que ele pode ser muito alto no canal cervical, que ele pode ser multifocal e que pode existir lesão invasora oculta. É claro que pode, isso tem sido visto com uma certa frequência, inclusive muita gente acha que o adenocarcinoma teria uma evolução pior do que o carcinoma escamoso do colo uterino.
Na realidade, o que nós temos encontrado, como a gente tem feito diagnóstico de lesões bem pequenas, o que a gente tem encontrado são lesões adjacentes à JEC, unifocais. Vocês podem observar aqui, ó, isso aqui é um adenocarcinoma in situ, ó, essa lesão aqui. Aqui está a JEC, ela é bem próximo da JEC, e essa lesão foi completamente retirada num exército da zona de transformação. Então, provavelmente, se a gente tiver melhores critérios diagnósticos, diante de uma citologia com qualquer tipo de alteração, porque qualquer alteração citológica pode preceder o diagnóstico de um adenocarcinoma in situ ou adenocarcinoma invasor. Se a gente tiver critérios colposcópicos melhores, deveremos fazer diagnóstico de lesões menores, mais precoces e, principalmente, o importante é que elas serão mais próximas da JEC e com menos frequência multifocais. O interesse nosso é óbvio que é diagnosticar o adenocarcinoma in situ, que é, sem dúvida, o precursor do adenocarcinoma invasor. A grande diferença do adenocarcinoma para o carcinoma escamoso é que o epitélio cilíndrico tem uma única camada de células. E uma vez que essa camada de célula se torna neoplásica, nós não temos lesões em graus, já é um adenocarcinoma in situ. E ele passa a ter um aspecto pseudoestratificado, muda, né, o aspecto, e a característica que é básica para ser in situ é que ele não rompe a membrana basal. Existem inúmeros subtipos histológicos, muitos mesmo, é um espectro bem variável. O mais comum é o endocervical usual. Nos nossos casos, a gente vê muito adenos escamosos e vilo glandular. Então, essa frequência de endocervical, intestinal e endometrioide não é, que seriam os mais frequentes, segundo a literatura, não é o que a gente tem visto. A gente vê o endocervical, o adeno escamoso e o vilo glandular, são os três mais frequentes. Qual que é o problema e a dificuldade da citologia? Primeiro, uma das coisas básicas, essenciais, é que ainda existem coletas inadequadas. Gente que colhe sem usar escova endocervical. Isso existe ainda, por incrível que pareça. E também é uma imagem difícil de fazer diagnóstico, porque tem muitas alterações similares. E, frequentemente, você tem um adenocarcinoma in situ ao lado de um NIC3. Então, como as alterações citológicas do NIC3 são mais exuberantes, geralmente o citologista dá importância só para o componente escamoso da lesão. Por isso, menos de 50% dos adenocarcinomas in situ são detectados na citologia. Nós fizemos um levantamento que foi publicado quando eu fiz o mestrado, a sensibilidade da citologia no nosso serviço, que é um serviço que recebe pacientes de vários colegas, é um serviço privado, e recebe pacientes encaminhadas para colposcopia que fazem citologias na cidade de Goiânia inteira. Nós tivemos a sensibilidade da citologia de 72% e a especificidade de 79%. O que é interessante é que o valor preditivo negativo é 88%, quer dizer, uma citologia negativa provavelmente não tem lesão. Agora, em relação à colposcopia, realmente é difícil o diagnóstico. Primeiro porque não são lesões muito frequentes. Nós temos por volta de 6% a 7% nos nossos casos. São lesões raras, muitas vezes são muito pequenas, às vezes elas são altas no canal cervical. Isso aqui é um câncer invasor, um adenocarcinoma invasor, lá alto no canal cervical. E os critérios diagnósticos ainda não estão completamente definidos. A colposcopia, ela foi mais sensível que a citologia, ela teve uma sensibilidade para o diagnóstico de adenocarcinoma de 86%. É adenocarcinoma ou mais graves, in situ ou invasor. E o valor preditivo negativo também muito alto, de 92%.
citologia e na colposcopia existem inúmeras alterações que podem simular uma alteração glandular, uma lesão glandular. Os mais comuns, principal, pólipo endoscervical. O segundo, hoje, são as alterações endoscervicais induzidas por DIU. E o terceiro é a hiperplasia microglandular. São esses três os mais frequentes: pólipo, alteração DIU induzida e hiperplasia microglandular. Mas existem outras, por exemplo, esse caso aqui de baixo é de uma endometriose cervical. E isso aqui é hiperplasia microglandular, que é uma alteração benigna, quase que insignificante, mas que confunde bem. Outra alteração relativamente comum é a metaplasia tubária, que também confunde muito, e as lesões escamosas e invasoras, que fazem diagnóstico diferencial com adenocarcinoma in situ. Então, eu vou discutir com vocês alguns aspectos básicos da colposcopia, que todo mundo já sabe, mas que é interessante porque a gente vai ter que mudar um pouquinho a chavinha que a gente tem em relação à colposcopia. Esse caso aqui praticamente tem alteração nenhuma, a gente vê a JEC bem nitidamente aqui no orifício externo, né? Nesse caso, a JEC dá para ver lá no canal cervical, aqui uma JEC, uma ectopia, uma JEC aqui, né? E a gente, habitualmente, nos tratados antigos de colposcopia, estava escrito que além da JEC não existia lesão, não existia câncer. Na realidade, não existia e não existe, geralmente, câncer escamoso. Mas até câncer escamoso pode existir além da JEC, mas não é o habitual. A questão é que a neoplasia glandular, ela está justamente além da JEC, ela é nesse epitélio glandular bem próximo da JEC, que é o que está sofrendo a transformação, a metaplasia escamosa e que torna o epitélio suscetível. Aqui vocês podem ver uma JEC, né, a JEC, e aqui um epitélio que ele não é bem cilíndrico mais, e um monte de vaso atípico. Então, aqui é um epitélio que seria talvez a impressão de uma metaplasia jovem, mas o que chama atenção são esses vasos atípicos. E vaso atípico em área de epitélio cilíndrico é muito preocupante, muito sugestivo. Só que tem um diagnóstico diferencial extremamente comum, que são os processos inflamatórios, as endocervicites. Então, quando a gente vai examinar o colo, nós temos que ver a JEC, nós temos que ver a região além da JEC e nós temos que ver aonde era a junção escamo-escamosa, que é onde começa a zona de transformação, né? Quando isso aqui sofrer uma metaplasia, a JEC passar para cá, a zona de transformação vai ser esse pedaço e essa aqui transformaria na junção escamo-escamosa, que aqui, na realidade, é uma junção escamo-escamosa e esse epitélio está sofrendo metaplasia. Então, com relação aos achados colposcópicos de lesões glandulares, eles são diferentes. O epitélio cilíndrico ele tem uma camada só, ele segue as criptas, então ele faz uma série de reentrâncias e ele tem um aspecto papilar. As lesões, nós vamos ver, e foram descritas por Wright em 1999, lesões elevadas, como essa aqui, muitas vezes separadas do epitélio escamoso completamente, lesões papilares, né? Lesões em brotamento, orifícios glandulares bem dilatados e eliminando bastante muco, as criptas amplas, mais evidentes, e lesões acetobrancas em ilha, sem contato com o epitélio escamoso. E aquele anterior que eu falei para vocês, dos vasos atípicos, na topografia de epitélio cilíndrico ou da região de metaplasia bem jovem. Então, a grande dificuldade é porque as alterações colposcópicas das neoplasias glandulares, elas parecem com uma zona de transformação que sofreu metaplasia jovem e simula esse aspecto, às vezes, até inocente. Então, nós temos que estar muito alerta e temos que ter aumento suficiente do colposcópio para conseguir ver os vasos atípicos
o epitélio cilíndrico, o epitélio em ilha ou com as bordas invaginadas, as lesões que são mais sugestivas de neoplasia glandular. Nós estudamos particularmente 3 imagens. As áreas acetobrancas de bordos invaginados, que é isso aqui, a gente chama, deu apelido, porque na hora de fazer o estudo, a gente dá apelido para ficar mais fácil, né? Isso aqui a gente chamou de trança de raiz. Então, é uma imagem que você vê vilos fundidos, acetobrancos, e com a borda, ela invagina, como se acompanhasse aquela reentrância do epitélio cilíndrico. A lesão em favo de mel, que é essa lesão aqui, você vê uma junção de glândulas e uma apertando a outra. Então, muitas vezes, ela deforma um pouquinho essas glândulas e elas ficam mais evidentes. São vistas ou assim, que é mais raro, tipo um cachinho de uva ou o favo de mel mesmo, ou como orifícios glandulares espessados e agrupados. E os vasos atípicos em topografia de epitélio cilíndrico. Nós estudamos essas 3 imagens, partimos do fato de fazermos as biópsias e vermos as imagens de histopatologia, e comparando, a gente via que aquela região que a gente tinha biopsiado e que tinha essa imagem, tinha essa lesão aqui, glandular. Acúmulos, agrupamento de glândulas, tinha esse aspecto aqui no histopatológico, esse e esse. E os vasos atípicos, eles apareciam aqui, ó, o epitélio cilíndrico aqui em cima e vaso bem superficial. Então, a gente sempre, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre fiz questão de estudar, de ver todos os resultados histopatológicos e ter um relacionamento muito próximo com a patologista. Eu trabalho há mais de 30 anos com a doutora Marise e isso me ajudou muito a conseguir entender o que estava acontecendo. Bom, o que nós vamos apresentar, esse trabalho que foi aceito agora, que a gente comemorou, a gente estudou a prevalência das imagens, a sensibilidade, especificidade, mas principalmente o índice de a razão de verossimilhança. Eu vou falar likelihood, porque os 2 nomes são difíceis de falar, eu nem sei como é que eu vou me virar o dia da apresentação, porque o likelihood é um pouquinho mais fácil, né? Sensibilidade e especificidade são muito úteis. A gente vê que o mais sensível para detectar adenocarcinoma in situ foram as imagens de vilos acetobrancos, as tranças de raiz, os vasos atípicos em seguida. E depois o agrupamento de glândulas. A especificidade delas todas foi bem alta, mas o mais interessante, porque nós estamos comparando 2 neoplasias de frequência muito diferente. A prevalência do adenocarcinoma in situ é muito baixa e a prevalência do NIC2 e 3 é muito alta. E sensibilidade e especificidade, eles sofrem influência da prevalência de alguma forma. E esse índice que nós escolhemos, o likelihood, porque justamente ele não tem tanta influência da prevalência. E a gente observou que essa imagem de vilos acetobrancos fundidos com bordos invaginados, ela é detectada, a chance de você detectar essa lesão no exame, na presença dessa imagem, é 11 vezes maior de ser um verdadeiro positivo do que ser um falso positivo. Então, o likelihood é o verdadeiro positivo sobre o falso positivo. Então, você tem 11 vezes mais chance de ter um verdadeiro positivo com essa imagem para adenocarcinoma in situ do que de ter um falso positivo. O outro que foi importante foram os vasos atípicos, que dá 6 vezes maior a chance de ter um verdadeiro positivo do que um falso positivo quando você tem os vasos atípicos em área de epitélio cilíndrico. Eles ajudam, essas imagens aparecem também nas neoplasias escamosas, são menos frequentes, mesmo nas glandulares elas não são extremamente frequentes,
mas elas têm uma alta especificidade e, especialmente para adenocarcinoma, elas têm, adenocarcinoma in situ, elas têm uma área sobre a curva, que é o que a gente está medindo a chance de fazer o diagnóstico sem ser por acaso, bem alta, de 0,74 para adenocarcinoma in situ, os vilos, e de vasos atípicos 0,64. Para as outras condições, para NIC2 e 3, vocês vejam que fica muito próximo de 0,5. 0,5 é a chance, abaixo de 0,5 é acaso. Então, o que a gente conseguiu melhor foram essas duas imagens. Nós temos muita dificuldade para treinar, para aprender e para transferir o conhecimento, porque a dificuldade para a documentação é muito grande. O epitélio cilíndrico, ele tem uma camada só, ele pode ser pseudoestratificado nas lesões, mas ele é frágil. Então, ele sangra com muita facilidade, ele é tampado, obstruído por muco, aí você vai tirar o muco, ele sangra, ele muitas vezes está lá no canal, esse caso a lesão era aqui, ó. Esse aqui são as lesões em favo de mel, né, os orifícios glandulares agrupados, e com a quantidade de muco é muito grande, isso dificulta tirar a fotografia. E a gente precisa usar um aumento maior. Usando um aumento maior, a gente acaba tendo um pouco menos de definição. Então, isso dificulta muito em termos de qualidade das imagens que a gente consegue. Com certeza existem imagens de neoplasias escamosas muito mais bonitas, muito mais óbvias do que a das glandulares. Então, eu vou apresentar agora para frente uma sequência em neoplasias glandulares invasoras, depois as microinvasoras, depois in situ. E a gente vai ver que existe verdadeiramente uma impressão de progressão, né? Esse caso é uma lesão vegetante muito papilar, aqui outro adenocarcinoma invasor. A faixa de idade do invasor é um pouquinho mais alta, mas a gente tem pacientes jovens com adenocarcinoma invasor. Essa paciente aqui era nuligesta com 35 anos. É um caso bem recente. Esses são casos também de adenocarcinoma invasor. É interessante porque quando você vê um câncer invasor, vale a pena você olhar com o colposcópio, porque você vai ver os vasos atípicos mais evidentes que você já viu na vida. Então, mesmo sangra, né? Os casos invasores sangram mais, mas a gente tem que olhar, procurar fotografar. Olha que vaso atípico belíssimo aqui, ó. E a gente vê que aqui é o epitélio escamoso, aqui não é mais epitélio escamoso. Esse aqui é uma lesão vegetante bem papilar, né? Com inúmeros vasos atípicos, essa bem papilar, e essa a gente viu no canal cervical, a paciente tinha uma SINEC anterior, e nós vimos essa mancha branca com vasos atípicos lá, bem evidentes. A forma papilar aqui, no caso nós estamos apresentando agora, lesões microinvasoras. Então, essa forma papilar, que no histopatológico parece isso aqui, parece quase que um condiloma, né? Dá uma impressão disso. O resto do colo dessa moça, ó, tinha essa lesão papilar nesse cantinho aqui, tipo 11 horas, o resto do colo era perfeito, não tinha mais nada. Esse aqui é outro adenocarcinoma microinvasor, uma paciente de 35 anos, nuligessas, uma lesão bem grande, né? E esses dois são casos bem recentes. Essa paciente, ela tinha um adenocarcinoma microinvasor, nós fizemos uma EZT, porque inicialmente achávamos que era uma lesão não invasora. E a lesão não era tão grande, a gente conseguiu até tirar a lesão inteira. E deu margens livres. Mas no controle, ela tinha uma recidiva, e vocês podem ver aqui uma parte meio papilar, parecendo vegetante. Era uma lesão escamosa, com uma pequena parte de lesão glandular. Nessa sequência, eu fiz um cone clássico, e nós conseguimos tirar totalmente a lesão. Esse caso aqui é de uma colega nossa, uma médica, um microinvasor também, foi feito no consultório, foi resolvido com EZT também sem problema. Outros casos de microinvasão, né, lesões papilares,
lesões aqui em fenda, que você, nessa região, você vê o sinal da trança, que o epitélio em vagina acompanhando esse aspecto oval das reentrâncias do epitélio cilíndrico. Outro caso de microinvasão, os vasos atípicos bem evidentes nessa região. Esse caso é um precursor, é um caso fantástico, ele está lá entre as 3 imagens. Nessa região aqui, ó, isso aqui é o grande aumento disso aqui. Esse aqui são as lesões, uma lesão em favo de mel. O colo não tinha mais nada, nós biopsiamos isso aqui, foi para exame, deu carcinoma adeno-escamoso in situ. E depois, quando nós fizemos EZT, que tiramos todo o resto, não tinha mais nada. Quer dizer, essa imagem de aparência de favo de mel é do carcinoma adeno-escamoso mesmo. E esse caso é bem antigo, despertou a gente para observar as imagens. Aqui a gente vê uma lesão papilar, essas lesões papilares do adenocarcinoma viloglandular, esse aqui é viloglandular também, ele forma muita papila, como se fosse muitos pólipos. Ele tem uma aparência muito grave, mas costuma ser uma lesão mais inocente. Todos os 2 casos eram in situ e foram resolvidos com EZT sem dificuldade. Aqui um adenocarcinoma do tipo mais comum, né, o endocervical. Dá para ver aqui, ó, como fica parecendo estratificado o epitélio neoplásico, né? Uma lesão bem pequena. Esse caso aqui ilustra como parece uma zona de transformação normal. Você vai ver ali uns vasinhos um pouquinho diferentes. Uns vasinhos um pouquinho diferentes. Desculpa, gente. Nessa região, lesões em favo de mel e as reentrâncias, a gente vê aqui aqui está bem evidente a reentrância do epitélio cilíndrico, formando a lesão em trança de raiz. Então, essa aqui é aquela imagem inicial, que também ficou padronizada para o nosso trabalho, que é esse epitélio cilíndrico, ele está revestido, ele está mais espessado, como se estivesse revestido por mais uma camada epitelial, né? E esse branqueamento vai acompanhando as criptas do epitélio glandular, e é isso aqui que a gente viu no histopatológico. Essa era uma paciente de 21 anos, que nós fizemos a EZT e ela resolveu também sem problema. Esse caso de uma paciente de 31 anos, ela tinha uma gravidez só e queria engravidar mais, outras vezes, né? Aqui tinha uma lesão que eu achei que seria microinvasora, não era in situ. Tinha NIC3, a parte escamosa aqui, e vocês observam que a parte glandular vai ser mais próximo lá do que será a nova JEC. E as lesões tipo trança de raiz, orifício glandular dilatado, mas ainda não tem aqui tem umas lesões em favo de mel, que é o agrupamento de orifícios glandulares, se jogando contra o outro, mas está difícil porque é bem pequeno. A gente tem que usar aumentos maiores. Esse caso, a biópsia, a paciente de 28 anos, adeno-escamoso, a biópsia foi feita aqui, ó, porque aí eu já estava percebendo essas lesões que invaginam a borda, que são acetobrancas e que já passaram a me chamar a atenção, e a gente faz a biópsia ali. Especialmente chama a atenção quando você tem em volta um quadro de alterações colposcópicas maiores, claro, né? Esse aqui é outro caso interessante, que está as lesões em trança de raiz abundantes aqui, né? A gente vê todas essas formações aqui, elas têm essa invaginação, esse aqui também, e o histopatológico comprovando, né, o adeno escamoso in situ.
Esse caso, a alteração era muito tênue. A gente vê essa área mais aceto-branca e aqui a invaginação mais como nessa ilhazinha, formando essa ilha, invaginando aqui e aqui, mas bem mais discreto. E era um adenocarcinoma in situ. Aqui vocês podem ver no aumento menor que o que chamou a atenção foi essa alteração aqui e era muito discreta. Esse caso também é alteração discreta, epitélio aceto-branco muito perto da JEC, aqui tem os orifícios, esse lugarzinho aqui ó, tem orifícios empilhados, como se fosse uma pilha de moedas, porque as glândulas são superpopulosas, elas se apertam uma contra a outra, né? Esse aqui também é a imagem da trança de raiz com a invaginação, o epitélio seguindo as criptas, né, invaginando junto com as criptas. Aqui são adenocarcinoma in situ também do tipo usual. Os vasos atípicos, eles estão na zona de transformação e muito próximo da JEC. Então, esse epitélio é um epitélio metaplásico jovem ou um epitélio glandular. No caso, depois da biópsia, a gente viu que era um epitélio glandular, olha aqui. E os vasos, a biópsia, essa aqui, ó, essa biópsia aqui, essa foi feita aqui. E a gente está vendo o vaso e a lesão glandular. O que chama bastante atenção são esses vasos atípicos numa área, uma topografia de epitélio cilíndrico, né? E as alterações de neoplasia glandular, adenocarcinoma in situ do tipo usual, esse, né? Esse é o caso anterior também, talvez um pouquinho um aumento um pouquinho maior, dá para ver aqui o empilhamento de orifícios, né? Mas tem uma imagem melhor de orifícios glandulares, aqui ainda é só a trança, a invaginação, esse aqui também, mas mais difícil de ver, porque olha a quantidade de muco. Você tira o muco, aí ele começa a sangrar. É difícil, muitas vezes você vê uma imagem que eu estou falando, mas você não consegue fotografar, porque na hora que você tenta tirar o muco, ele vai e sangra e você não consegue. As imagens de favo de mel, de agrupamento de glândulas, é isso aqui. Olha essa aqui, forma um orifício glandular jogado contra o outro, tanto que a parede, o contato deles vai ficando até linear. Olha aqui, são orifícios glandulares dilatados, superpopulosos, né, agrupados, e que ele muda, os orifícios não são redondinhos, porque há uma superpopulação de glândulas e uma jogada contra a outra modifica a anatomia do orifício. Essa é uma imagem bem típica. Ó. Aqui dá para ver também, olha, o excesso de muco, os orifícios glandulares, com um aspecto um pouquinho diferente, a definição não está muito boa. Nessa imagem, nós temos uma imagem típica aqui da trança de raiz, que é ela descendo, acompanhando a cripta, né, glandular aqui, ó, que está bem evidente, esse aqui é muito evidente, mas o principal é isso aqui, ó, epitélio cilíndrico, acetobranco, uma ilha de acetobranca em meio a epitélio cilíndrico. Você tem epitélio cilíndrico a toda volta e tem uma área acetobranca, quer dizer, é um epitélio com mais conteúdo nuclear, mas em área de epitélio cilíndrico. Esses casos são bem recentes, aqui, ó, a ilha de epitélio acetobranco em meio a epitélio cilíndrico, né? E aqui tem a formação, essa está difícil para ver, mas tem a formação de tipo favo de mel, um monte de glândulas dilatadas e agrupadas, e esse aqui era uma lesão quase totalmente dentro do canal, como se fosse um pólipo, e aparecia essa pontinha aqui, onde tinha aquele sinal da trança de raiz. Mas ele estava, a gente não conseguia fotografar porque sangrava, mas ele parecia, eu cheguei a suspeitar que era vilo glandular por causa desse aspecto polipoide e com muita reentrância que a gente
viu nesse caso. Aqui, sangrando, esse caso difícil, sangrando, mas teve um momento que eu consegui enxugar esse sangue e que eu vi os orifícios enfileiradinhos, assim, um jogadinho contra o outro, que eu fiquei de orelha em pé e era um adenocarcinoma in situ. Esse aqui, o que chamou a atenção foi essa ilha de epitélio acetobranco que separado do resto da lesão. Mais uma lesão em trança de raiz. Aqui. E, no final, a gente resume e vamos lembrar que as lesões que são colposcópicas sugestivas de adenocarcinoma in situ são lesões elevadas, papilares e em brotamento, orifícios glandulares dilatados, agrupamentos glandulares e amplas criptas epiteliais com muito muco, lesões irregulares, tanto acetobrancas quanto hiperêmicas, epitélio acetobranco com bordos invaginados e em ilha, e vasos atípicos em topografia de epitélio cilíndrico. Quando você pensa em adenocarcinoma invasor e microinvasor, você vai ter imagens sugestivas de invasão similares às lesões escamosas, que são aqueles vasos atípicos exuberantes, áreas de necrose, e com áreas similares a que a gente vê no adenocarcinoma in situ. Agora, a minha ideia é que as pessoas passem a se preocupar um pouquinho com essa área próxima da JEC, além da JEC, e a saída que a gente tem é fazer biópsia das lesões com a mínima dúvida que a gente tenha e ver o resultado e comparar o nosso exame com o histopatológico. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga melhorar a nossa qualidade de diagnóstico, aumentando a sensibilidade da colposcopia. Bom, agora eu acho que dá para a gente encerrar, né? Excelente, doutora Gisele, que rica, né, essas imagens. A gente não tem acho que um livro texto, né, com essa qualidade de imagens. Doutora Rita, pode fazer suas considerações. Pois é, eu acho assim que, acho que vocês perceberam, né, a importância desses achados, dessas fotos, desses achados colposcópicos da Gisele, né? Então, são 3 achados, na realidade, que ela mostra aí, o trance em raiz, o favo de mel e os vasos atípicos, que nunca foram descritos, né? Isso ela percebeu e a gente vê, devido à riqueza do trabalho dela e da paciência, né? De biopsiar, como ela disse, ela biopsia, vai ver, né? E casa a colposcopia com o resultado da biópsia. Então, isso é um trabalho, assim, de formiguinha, um trabalho, assim, de um, como é que eu digo, de um monge tibetano, né? Tem que ter muita paciência para ver isso. E assim são muitos aprendeu. anos, né? Na realidade, a gente tem que dar o mérito. Quem descreveu foi Dr. Wright, né? Eu fiquei atenta, talvez eu tenha dado um apelidinho, mas quem descreveu inicialmente foi o Dr. Thomas Wright, né? Mas eu acho, né, Angélica, com toda essa riqueza, né, poucas pessoas têm esse banco. Né? Eu não sei se tem alguma pessoa que tem um banco de adeno com tanta imagem, e não só de lesões in situ, como lesões microinvasoras e adenocarcinoma invasor, né? Então, eu acho que essa coisa de cruzar os dados é muito importante para a colposcopia, né? O Cartier já dizia que a gente aprendia a colposcopia no laboratório de anatomia patológica, né? Então, né, eu acho assim que isso vale muito, e também porque a gente, né, passa desapercebido. E aí mostra também aquela história da colpo, que não dá para fazer colposcopia em 3 minutos, né? Você tem que ter um pouquinho mais né, de paciência, de observar essas modificações. Eu acho que é por isso que você conseguiu também essa riqueza de detalhes, né, na tua observação criteriosa, né? Então, tem que ter critério para a gente poder fazer um diagnóstico colposcópico de lesão, principalmente das glandulares, porque até a prevalência é menor, né? 20% só dos cânceres, né? Então, a gente sabe que a prevalência é menor, a gente fica com o olho menos treinado, né? Mas é o seguinte, eu acho que o pessoal podia fazer as perguntas aí, se alguém tem alguma pergunta para a Gisele, né? Alguma dúvida que vocês tenham de diagnóstico aí.
diagnóstico aí. Podem fazer as perguntas. As meninas da especialização aí vão ver se elas prestarem atenção. Se elas prestarem atenção na aula. Essa casuística eu colecionei em 30 e tantos anos de trabalho. Eu sempre guardei tudo e anotei, separei os diagnósticos. Inicialmente, eu não tinha um programa para fazer isso, então eu tinha que ter uma planilha anotando à mão. Mas agora os programas já facilitam para a gente, né? É captura de imagem, né? Já tem tudo completo, né? Quando você põe adenocarcinoma, aí ele te dá todos os laudos que tem adenocarcinoma. Fica muito mais fácil do que você ter que procurar tudo, né? Certo. Assim, Gisele, você mostrou ali um caso, né, uma lesão que você tratou, né? Você disse que você tratou e que você fez uma conização. Eu gostaria de saber assim, quando você tem, por exemplo, você fez a biópsia e deu um adenocarcinoma in situ, você vai para a EZT, você faz uma EZT com a alça semicircular, com o eletrodo reto, ou você faz com bisturi? Eu faço com alça, eu faço em consultório, com anestesia local, então eu não estou no hospital, então eu não uso uma alça muito grande, porque eu posso pegar um vaso maior e não conseguir parar o sangramento. Então, eu faço nos casos que as lesões não são muito grandes. Eu uso aquela alça de 1,5, e raramente eu uso aquela alça maior. E quando eu suspeito que a lesão vai no canal, eu tiro um segundo fragmento do canal. A patologista que trabalha comigo, ela consegue interpretar esse material com uma certa tranquilidade, ela não reclama muito da qualidade do material. Agora, lesões maiores e muito altas no canal, eu opto pelo cone clássico mesmo em centro cirúrgico. Aí não é usar alça no centro cirúrgico, é usar bisturi mesmo, dar ponto na lateral, dissecar e tirar o colo todo, ou uma parte grande do colo, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado para indicar. Se a pessoa tem qualquer dúvida que vai ser possível fazer com segurança em ambulatório, é melhor fazer no centro cirúrgico. Mas quando você vai para o centro cirúrgico, você perde o colposcópio, né? Então, a gente faz sem ver. Você perde uma coisa, né? Certo. Quer dizer, só complementando, Bel, um pouquinho. Então, quando você faz, só para deixar assim bem claro, né, Gisele? Quando você faz a tua EZT no teu consultório, você está fazendo com o colposcópio, né? Sim. Certo. Isso é super importante, né? Então, em geral, eu vejo que eu tirei a lesão inteira. Eu consigo ver isso. Às vezes, uma ou outra vez, a patologista não consegue dizer que tem margem livre, mas eu sei que tinha. Então, tanto que a gente deixou de dar tanta importância para as margens livres. A gente sempre faz o acompanhamento e, se no acompanhamento não tem lesão, a gente não faz procedimento a não ser depois de um controle da primeira citologia. Inclusive, porque em casos que você faz esterectomia, só porque havia margem comprometida, você vai ter lesão residual na peça de esterectomia só em 10% dos casos. Então, a gente pode ser conservador. São lesões de evolução lenta e nós temos muita paciente nuligesta e paciente que teve uma única gravidez, um único parto. Então, são pacientes numa idade reprodutiva que a gente quer manter essa função, né? Certo. Bel? Não, só me preocupa com relação ao adeno o fato de ser multifocal, né? De não ter, às vezes, a retirada mais profunda do canal com a alça. A doutora tem estatística de taxa de recidiva dessas lesões que foram feitas só a EZT? Recente eu não tenho, porque eu estava pesquisando outra coisa, mas é baixa, especialmente nas lesões pequenas, porque a tendência das lesões iniciais é não serem multifocal. Elas vão se tornando multifocal à medida que vão ficando maiores
e vão se agravando. Então, em lesões com diagnóstico precoce, pequenas, que a gente sempre tira além, né, da margem livre no epitélio escamoso e no epitélio cilíndrico. Raramente, nós temos 159 casos, agora eu não sei te dizer, mas nós temos, assim, sem esterectomia, tirando as invasoras, nós devemos ter 80% que resolveu perfeitamente, sem nenhum segundo procedimento, mas eu fiz esse levantamento há algum tempo atrás, eu não estou me recordando. Mas dá para você fazer desde que você tenha condição de seguir. Essa que é uma questão importante. Se você vai fazer um procedimento conservador, você tem que ter condição de seguir o paciente. Se a paciente você não tiver como seguir, você tem que tirar o máximo que você puder, e isso só é feito em centro cirúrgico. Porque a EZT você consegue tirar no máximo 1,5 centímetro de canal, né? Naquelas pacientes com prole definida, a doutora indica a esterectomia? Teoricamente, eu indicaria a esterectomia. O que aconteceu? Nós começamos a fazer o controle e muitas não tinham absolutamente nada. Eu acho que tem umas 60. Eu tenho, no início, umas 12, mais ou menos, que foram para a esterectomia porque tinham prole definida. E depois a gente começou a controlar e não tinha problema, e as pacientes ficaram, assim, não se decidiam por fazer a esterectomia, elas sabiam que estava programado para o futuro, mas acabavam não fazendo, deixando para depois, porque não tinha nada urgente. E agora nós temos o teste de DNA HPV, não é? E com o teste de DNA HPV, você tem uma chance, com 1 ano, se você tem, com 6 meses ou 1 ano, um teste de DNA HPV negativo, a chance de recidiva é muito baixa. Eu acredito que logo a conduta tradicional, que é a esterectomia, uma vez definida a prole, seja modificada, porque nós temos um parâmetro de segurança. Vai persistir essa conduta para quem tiver o teste DNA HPV positivo para alto risco. Especialmente 16, 18 e 45, né? Certo. Mais alguma pergunta, gente? Mas tem alguns adenos que não são HPV induzidos, né, doutora? Vocês fazem daí na peça para ter esse critério de recidiva pelo DNA HPV? São muitos casos, é irregular e ao longo de muito tempo, né? Atualmente a gente tem feito. Os casos que tendem a ser HPV negativos são aqueles de tipo gástrico e com alterações mais anárquicas, né? Mais um epitélio menos definido. Na maioria absoluta dos casos, eles são positivos para DNA HPV. É uma exceção ser negativo. E a gente tem, o que a gente viu foi um caso que parecia o epitélio do tubo digestivo, né? Tipo gástrico. E vocês estão acompanhando, Gisele, de quanto em quanto tempo, e por quanto tempo fazem o follow-up? Vocês fazem com citologia, né? O meu serviço é de referência, eu recebo as pacientes dos colegas, faço o procedimento e devolvo. Eu faço um controle com 2 meses e depois as pacientes retornam para o médico de origem, que teoricamente ele teria que fazer um controle com 6 meses, depois de 2 exames normais, passaria a fazer anual e com 6 meses ou 1 ano um teste de DNA HPV. Eu mais ou menos mando uma orientação nesse sentido. Eu consigo seguir um pouco por causa do laboratório. Eu tenho acesso aos laudos de citologia das pacientes no laboratório. Então, eu consigo ter uma ideia, porque ela volta para o médico, mas eu estou acompanhando a citologia.
E muitas delas, o próprio médico de origem pede para acompanhar comigo. Então, eu tenho um acompanhamento da maioria, né? Certo. Uhum. Tá. Uma pergunta a mais, gente? Aproveitar. Eu ia perguntar se a indicação de fazer o cone a frio com bisturi seria mais ou menos parecida com as lesões ectocervicais, no caso de não estar dando para ver a lesão completamente, se ela estivesse invadindo o canal. Ou é só quando ela está muito grande e você, mesmo que você veja ela completamente? Se ela tiver muito grande, eu não vou fazer em ambulatório, porque eu não vou conseguir tirar em um fragmento único, e isso dificulta muito para análise de margem, né? E pode acontecer um ou outro caso da gente tirar com margem comprometida, mas não é a intenção. Então, lesão muito grande a gente não faz por isso. E lesão endocervical, se eu consigo ver o tamanho, até onde ela vai, porque a gente tem aquela pincinha de olhar o canal, se eu consigo ver até onde ela vai, se é menos de 1,5 centímetro, eu faço, porque o canal é fácil de tirar, né? Não é difícil. A questão é se é alta no canal, que aí não dá para fazer. E seria conização mesmo. É cone clássico, né? A bisturi. Eu não faço cone EZT em centro cirúrgico, porque aqui em Goiânia, os hospitais que têm o equipamento é usado por 1 milhão de pessoas, ele fica muito ruim e não dá para eu levar o meu para o centro cirúrgico. Então, no centro cirúrgico eu faço cone clássico mesmo, só vai para o centro cirúrgico a que precisa de cone clássico. Obrigada. A grande vantagem da EZT, né, do aparelho com o CAF ali, é justamente isso, né, Gisele? Fazer em consultório, né? Eu, quando tinha consultório, eu fazia os meus também. Eu tenho 500 e poucos casos de CAF feito em consultório, com uma margem de comprometida, acho que não dá 10%, bem baixa, né? E nunca tive, graças a Deus, nenhuma complicação, uma hemorragia, coisa e tal, né? É claro, a gente sempre selecionava os casos, né? Por exemplo, o paciente, né, muito ansiosa, que a gente sabe que vai dar um pulo, de repente, na mesa, né? Eu levava para o centro cirúrgico, ou mesmo alguma paciente com histórico dele, de uma discrasia sanguínea. Mas eu acho que se a gente souber selecionar os casos, né, paciente bem orientada, paciente que não tenha comorbidades, eu acho que o centro, o ambulatório, o consultório, no caso, dá para fazer tranquilamente, sem problema, né? Eu nunca tive problema, eu sou adepta disso, de fazer em consultório. Só Inclusive, fazer em centro cirúrgico aos pepinos, né? As pessoas, teoricamente, se dizia, quando é adenocarcinoma, tem que fazer em centro cirúrgico, cone clássico. Só que 50% dos casos, você não sabe que tem adenocarcinoma. Quando você faz o cone, na peça vem que tinha. Então, é uma orientação que a gente não vai seguir, porque muitas vezes a gente não sabe que tem. É isso mesmo. É isso mesmo. Concordo. Alguma pergunta mais, gente? Doutora, quando fez uma EZT e você não sabia que era adeno, veio na peça com margem livre, a doutora não amplia para ver se depende do tamanho desse adeno na peça, a doutora tem alguma situação que amplia essa margem por ter vindo um adeno invasor, por exemplo? Não, adeno invasor... Bom, se já veio invasor, ele vai para outros procedimentos, né? Se for um adenocarcinoma invasor, se já nessa peça confirmou invasão maior que 7 milímetros, ela vai para um Vertine-Meigs. Então, ela vai para outra cirurgia. Mas se for in situ... No caso de prole definida, complementaria com... Não, a gente com faz... cone ou... Não, se deu margens livres, está tratada. Mesmo um adeno invasor. Invasor, ela vai para a cirurgia em seguida, provavelmente o Vertine-Meigs, né? Se não for
além de 2B, mas até 2B você vai para cirurgia de Wertheim Makes. Se for microinvasor, até 3 milímetros, com margens livres, está tratado. Você tirou a lesão inteira, está tratado. Adenocarcinoma in situ, com margens livres, está tratado. Aqueles que não dão margens livres, eu faço um controle rigoroso e tenho um ou outro caso que não precisou fazer mais nada. E agora a gente está tendo DNA-HPV para ter um pouco mais de segurança. Mas não era, claro que não era a intenção, é porque com a evolução a gente percebeu que não havia lesão. E o controle com a citologia no pós-operatório tem que ser com quem entende de citologia para glandular. É um exame diferente, uma citologia de controle pós-tratamento de um adenocarcinoma in situ, de uma citologia convencional. Não pode ir para qualquer lugar. Você tem que escolher o citologista e ele tem que estar sabendo que é aquele caso que você operou. Tem que ser uma coisa cuidadosa, né? Entendi. O patologista é a alma do negócio, né? Quando eu tinha consultório, eu trabalhei 30 anos com um patologista aqui de Curitiba, que foi professor, acho que de todo mundo, o doutor Afonso Coelho, que, nossa, a gente discutia os casos, sabe? Os casos mais difíceis. Ele era tão legal que ele me chamava no laboratório dele e a gente via, né, naquela pequena medusinha que ele tinha lá, ele tinha uma pequena medusa, e a gente conseguia olhar junto com ele as lâminas, né? Então, eu aprendi muito com ele no laboratório. Então, é importantíssimo, como você falou, quando a gente tem um bom patologista, isso também dá segurança, né, Gisele? Do que a gente mandar para um pessoal que a gente nem sabe quem é, aí, de repente, dá um falso negativo e a gente acaba enrolando a vida da paciente, né? Então, infelizmente, né, não são todos que podem ter um bom patologista, né? A questão é a gente definir o que é prioridade para uma paciente. Uma paciente com prole definida, se você faz um diagnóstico de adenocarcinoma in situ, você pode ir direto para o cone clássico. Se você se sente mais à vontade, tranquila, você vai com a cirurgia maior, porque não vai ter consequência para a paciente. A questão que eu tenho muito caso de EAZT, porque é muita gente jovem. Pacientes de 30, de 28, tem até de 21 anos. E, nesses casos, a gente conseguiu preservar mais a função do colo uterino com um procedimento mais conservador. É claro, eu sempre deixo muito claro para as pacientes que o procedimento conservador em ambulatório, ele pode não conseguir tirar com margens livres e ela pode precisar de um cone clássico em seguida, igual aquele caso que eu falei para vocês que precisam. Mas o raciocínio que eu faço é o seguinte: se eu fizer um cone clássico e amputar o colo, fizer uma amputação de colo lá, rasa, plana, e vem uma lesão minúscula, só num pontinho do colo, eu não consigo devolver esse colo para ela, não é? Agora, se eu tirei com a EZT e não deu margens livres, deu margem comprometida, eu posso fazer um cone clássico depois, não tem problema nenhum. Desde que a paciente esteja ciente disso e tenha sido avisada, né? Sim. Isso é super importante, né? Sempre conversar com o paciente, explicar a situação, o que está acontecendo, né? A gente gasta um pouquinho mais de tempo ali, mas a gente colhe esse tempo depois, né? Que acaba formando um vínculo melhor com o paciente interage, entende, né? É muito mais fácil. Decide junto com a gente, né? Decide junto. É super importante. Acho que hoje, cada vez mais está acontecendo isso, né, Gisele? De haver uma decisão compartilhada, né? E é como você falou do adeno, né? A gente sabe que de 20 anos para cá é que ele começou a aumentar nas jovens, né? Ele duplicou no meio das jovens, né? Das mulheres com 30, 35 anos. Antigamente não tinha, era mais de 40, né? Então a gente pegava o pessoal já com prole definida. E hoje não, hoje as mulheres estão engravidando mais tarde e está caindo a faixa etária, porque nós estamos fazendo mais diagnóstico, graças a Deus, né? Então, está com esse problema que você bem mostrou, né? Que são os pacientes jovens que não têm filhos e que estão com a lesão e que querem preservar a fertilidade, né? Então, acho que é muito importante isso tudo que você falou, de conversar com a paciente, de cada caso é um caso, da experiência do médico,
né? Eu acho que isso é super importante. A gente não pode seguir ipsis literi um protocolo, né? Uma diretriz, por exemplo, do que está escrito no papel, porque cada paciente é um cenário diferente, né? E as coisas vão mudando, né? Eu devo ter uns 60 pacientes com adenocarcinoma in situ que estão com o útero não fiz. A maioria eu falei, ó, o tratamento definitivo é esterectomia e tal. A pessoa está controlando e não tem nada. Então, e agora, de todas que eu acompanho, eu tenho feito o DNA-HPV, né? Para dar mais segurança. Certo. Doutora Gisele, as pacientes que são encaminhadas para você têm alteração no preventivo, alterações glandulares mesmo? E aí você tem coincidido assim a alteração glandular no preventivo com a colposcopia ou não necessariamente outras alterações até do ectocervix e aí você acaba achando na colposcopia pela sua experiência? Qualquer alteração citológica pode preceder um adenocarcinoma in situ, qualquer uma. Você pode ter um ascus e ter um adenocarcinoma in situ. Você pode ter a CG e ter um adenocarcinoma in situ. Então, a citologia não vê direito e ela, às vezes, a célula glandular pode ser confundida com célula imatura profunda. E dependendo da experiência do citologista, porque fica parecendo só aquele núcleo grande. Então, pode ser confundido com lesão escamosa, pode ser confundido com lesão escamosa dentro de glândula. Então, é muito difícil fazer o diagnóstico na citologia. Então, qualquer alteração citológica pode preceder um adenocarcinoma in situ e até um invasor. Então, uma vez que chegou para a colposcopia, a gente tem que olhar com cuidado, né? Olhar direito, ver direito a JEC, ver a região próxima da JEC, olhar com aumento maior, ver se tem vaso atípico, se não tem, olhar com cuidado. E uma coisa que eu faço, a Rita sabe, não é muito, eu não sou muito convencional, né? Nas pacientes em que a gente não vê a JEC, eu faço curetagem de canal. Então, e tenho experiência boa, mas essas questões de avaliar canal cervical, tem gente que avalia com escovado. Eu avalio com curetagem de canal e a patologista que trabalha comigo gosta. Isso depende da experiência do serviço e do patologista, né? Certo, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Tudo bem? Então, acho que é o seguinte, Gisele, olha, eu gostaria de agradecer a tua presença aí nessa tua explanação, nessa tua aula. Acho que foi super boa, né? E é uma experiência de uma pessoa assim que, como é que eu digo, que tem uma prática muito grande, né? São anos de colposcopia, isso aí é a diferença, que faz a diferença também, é um outro olhar, né, sobre a nossa especialidade, tá? Então, eu gostaria de agradecer você aí, e né, acho que as meninas aí gostaram também, pelas perguntas, pelas colocações. Muito, parabéns. Né, a gente, né, acho que você deu colocações bem interessantes do ponto dos macetinhos práticos, né? Quando fazer ZT, quando fazer em consultório, quando não fazer em consultório, e para ter essa experiência, a pessoa tem que ter uma vida prática imensa, senão só com papel, só com trabalho não adianta, né? A teoria, ela é muito boa quando ela fundamenta a prática, né? Uma teoria que não tem uma fundamentação na prática, ela é vazia, ela não serve para nada, né? Então, eu acho assim super interessante o teu trabalho, Zé, ele sabe que a gente admira você pra caramba, né? E então, né, o que eu posso fazer é agradecer em nome do curso de especialização em tocoginecologia avançada, área de atuação, né, em patologia triageminal inferior, e também aí o pessoal do capítulo do Paraná da Sociedade de Colposcopia, né, da brasileira, tá? E no nome aí da Bel, da Cibele, né? E a gente se encontra, acho que na sequência, né, vamos marcando outros encontros. Eu Tá quero, bom?
Eu tenho que agradecer demais a doutora Rita, porque ela me deu uma força desde que eu comecei. Eu fui fazer primeiro mestrado para ver se eu ia ter coragem de enfrentar e fazer o doutorado, com essa proposta que já estava na cabeça. E a Rita, desde sempre, a hora que você precisar, e pegou lá, olhou 800 e tantos casos, ainda achou uma outra pessoa para ajudar. Então, se não fosse a Rita, eu não estava conseguindo fazer meu trabalho. E assim... ela entusiasma, que às vezes eu estou perdendo ânimo, ela me anima. Então, é uma grande amiga. E, gente, vocês são conterrâneos meus, viu? Eu sou paranaense, eu nasci em Cianorte, só para deixar um detalhe. Legal, legal. Não sabia dessa, Gisele. Estou sabendo agora. Isso aí. Então, gente, vamos ficar por aqui, né? Encerrar a nossa sessão de hoje e nos encontramos aqui 15 dias.